Thanos, o Titã Louco. Só de ouvir esse nome, a galáxia inteira tremia de medo. O cara era o pesadelo em pessoa, né? Para apagar metade da vida no universo, o que é que ele precisou? Ele precisou de 6 joias do infinito, artefatos mais velhos que o próprio tempo. Ele precisou de um exército gigante de Chitauris, da Ordem Negra, de naves, de sangue. Mano, ele precisou de anos de planejamento, sacrifício e dor só para estalar os dedos. Na nossa cabeça, o Thanos era o topo da cadeia alimentar, o auge, o chefe final que ninguém podia derrotar sozinho. Mas e se eu te disser que a gente estava enganado? E se eu te disser que existe um homem que olha para o Thanos e não vê um deus? Vê apenas um inseto. E se eu te disser que está chegando alguém que não precisa de joia nenhuma, não precisa de exército, não precisa de ajudinha do destino? Imagina um cara que com as próprias mãos, sem tecnologia alienígena, sem magia emprestada, simplesmente arrancou a coluna vertebral do Thanos. Sim, você ouviu direito. Em um movimento brutal, seco e humilhante, ele transformou o Titã Louco numa pilha de poeira inútil. Isso não é teoria de fã maluco da internet, não, galera. Isso aconteceu de verdade nas páginas das HQs e se prepara porque isso tá vindo para explodir a sua mente no cinema. Pois é, o homem voltou. Robert Downey Jr. Todo mundo viu aquele momento na Comic Con. O choque, os gritos, a internet quebrando ao meio. A nostalgia bateu forte, né? A gente viu o rosto dele e pensou, o Homem de Ferro voltou para salvar a gente. Mas se liga no que eu vou te falar agora. Não se deixe enganar pela nostalgia. Aquele rosto que você ama, aquele sorriso que salvou o universo, esquece. Aquilo agora é apenas uma máscara. O rosto que nos salvou uma vez, agora pertence a alguém que veio para se tornar o novo deus da Marvel. Pertence ao Doutor Destino. Muita gente aí nos comentários está dizendo: ah, deve ser só uma variante do Tony Stark que virou do mal. Ou é só mais um ricaço numa lata velha, só que verde. Mano, se você pensa assim, você tá muito, mas muito enganado. Você não tem ideia do buraco onde a gente está se metendo. Hoje, aqui no canal Quão Poderoso, a gente não vai ficar no raso. A gente vai mergulhar fundo no iceberg. Nós vamos descer até onde a luz não chega para entender a verdadeira escuridão de Victor Von Doom. Hoje, você não vai só ouvir uma lista de poderes chatos. Você vai entender por que o destino é a força mais complexa, odiosa, genial e imparável que já pisou na existência. Esquece o Kang. Esquece o Thanos. O que vem por aí é o próprio pesadelo vestido de metal. Nós preparamos um dossiê completo, reviramos cada quadrinho, cada saga obscura para trazer a verdade nua e crua. Deu um trabalho insano reunir tudo isso, então já sabe, né? Esmaga esse like como o Hulk esmaga um tanque. Se inscreve no canal agora, ou o Doutor Destino vai pessoalmente deletar seu histórico de navegação. E a gente sabe que você não quer isso. Bora pro vídeo, porque a chapa vai esquentar. Para entender esse monstro, ou o que sobrou de humano nele, a gente tem que voltar pro início. Não pro laboratório do Tony Stark, não para uma torre de luxo. Temos que ir para onde nasce o ódio. Victor Von Doom não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu na lama, no frio, na miséria. Latvéria, um país eco-fictício no leste europeu, esmagado por montanhas e tiranos. Victor nasceu num acampamento cigano, perseguido, caçado como bicho. A mãe dele, Cynthia Von Doom. Ela não era uma dona de casa comum. Ela era uma feiticeira poderosa, uma bruxa que queria libertar seu povo da opressão. Mas o desespero é perigoso, galera. Em um ato de loucura para salvar sua tribo, ela cometeu o erro fatal. Fez um pacto com Mephisto. Para quem não sabe, o Mephisto é basicamente o diabo do universo Marvel. Ela achou que ganharia poder para derrubar os governantes, mas o diabo sempre trapaceia. O preço não foi o poder, foi a alma dela. Cynthia morreu e foi arrastada para o inferno, condenada a queimar e sofrer pela eternidade. Imagina isso, imagina ser uma criança pequena, olhando para o céu à noite, sabendo que sua mãe está gritando de dor no colo do diabo, e você não pode fazer nada. Isso quebra qualquer um. Mas isso foi só o primeiro golpe, o destino ainda não tinha acabado com o pequeno Victor. O pai dele, Werner, era um curandeiro,
um homem bom, de ciência, mas quando a esposa do barão da Latvéria ficou doente e morreu na mesa de cirurgia dele, o barão ficou louco. Werner virou um homem morto. Ele pegou o pequeno Victor e fugiu para as montanhas no meio de uma nevasca brutal. O frio cortava a pele como navalha. Werner sabia que era o fim. Num último ato de amor, ele tirou a própria roupa para cobrir o filho. Ele congelou até a morte abraçado ao menino, para que o Victor pudesse viver mais algumas horas. Quando encontraram os dois na manhã seguinte, o pai estava duro como pedra, mas o Victor estava vivo, mas algo dentro dele tinha morrido naquela noite. Foi ali, olhando para o cadáver congelado do pai e sentindo a ausência da alma da mãe, que Victor Von Doom fez a promessa que mudaria o multiverso. Nunca mais vou sentir frio, nunca mais vou sentir medo e nunca, jamais vou me curvar a ninguém. Ele percebeu que a magia matou a mãe dele, a ciência não salvou o pai dele. Então o que ele fez? O que nenhum homem sã faria. Ele decidiu unir as duas coisas, a magia negra proibida da mãe e a ciência fria do pai. Ele se tornou um híbrido, uma anomalia, e foi assim, na dor e no gelo, que o vilão nasceu. Com essa mistura perigosa de magia e ciência na cabeça, o jovem Victor saiu da Europa e aterrissou nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa de estudos na Universidade Empire State. Era para ser o começo da glória dele, né? Mas foi lá que o destino pregou uma peça cruel. Foi lá que ele conheceu o homem que seria sua sombra, seu pesadelo e sua eterna obsessão, Reed Richards. O futuro Senhor Fantástico. Se liga na dinâmica. Victor era um gênio. Disso ninguém tinha dúvida. Mas o ego dele? O ego dele era maior que o campus inteiro. Ele olhava para o Reed e não via um colega ou um amigo. Ele via um rival. Alguém que ousava ser tão inteligente quanto ele. E para o Victor, que jurou nunca ser inferior a ninguém, isso era um insulto pessoal. Victor estava obcecado com um projeto secreto. Lembra da mãe dele queimando no inferno? Pois é, ele estava construindo uma máquina transdimensional. O objetivo era insano: abrir um buraco na realidade, descer até o inferno e arrancar a alma da mãe das garras do diabo na marra. Ele passava noites em claro, desenhando runas mágicas em placas de circuito, misturando equações de física quântica com feitiços antigos. Era genial? Sim. Era perigoso? Demais. Um dia, o Reed Richards, que era o nerd da turma, deu uma olhada nas anotações do Victor. Ele viu um erro minúsculo nos cálculos de blindagem de energia. O Reed chegou para o Victor na boa intenção e disse: Victor, os cálculos estão errados. Se você ligar essa máquina, ela vai explodir. Mano, pro Victor Von Doom, aquilo foi a gota d'água. Na cabeça paranoica dele, o Reed não estava tentando ajudar. Ele pensou: esse invejoso quer me impedir. Ele quer que eu fale porque tem medo da minha genialidade. A arrogância cegou ele. Ele ignorou o aviso. Ele mandou o Reed sair do quarto e ligou a máquina. Bum! A máquina explodiu na cara dele. O dormitório foi pelos ares. Quando a fumaça baixou, Victor estava vivo, mas estava mudado. E aqui entra a parte psicológica pesada. A explosão deixou uma cicatriz no rosto dele. Para você ou para mim, seria só uma marca. Mas para o Victor, aquele homem vaidoso que se achava a perfeição encarnada, aquela cicatriz foi o fim do mundo. Ele olhou no espelho e não viu mais o Victor. Ele viu um monstro. Ele viu a falha. E pior, no fundo, bem lá no fundo, ele sabia que o Reed Richards estava certo, e ele odiava o Reed por estar certo. Expulso da faculdade, humilhado e com o rosto enfaixado, ele sumiu do mapa. Ele viajou o mundo procurando respostas, procurando mais poder. A jornada dele terminou nas montanhas geladas do Tibete. Lá, ele encontrou um templo antigo de monges proibidos. Eles não ensinaram a ele como encontrar a paz interior. Ensinaram segredos sombrios que a humanidade esqueceu. Victor dominou as artes deles tão rápido que, em pouco tempo, ele não era o aluno. Ele era o mestre. Chegou o momento final. A transformação. Ele desenhou sua própria armadura. Uma carapaça de metal indestrutível que seria sua nova pele. E então, a máscara. A icônica máscara de ferro.
Os monges forjaram a máscara no fogo. Ela estava pronta, mas ainda estava quente, pelando, vermelha como brasa viva. Um dos monges avisou: Mestre, espere esfriar. Vai queimar sua carne. Victor olhou para a máscara, olhou para o fogo. Ele não queria esperar. Ele queria que a dor matasse o resto de humanidade que existia nele. Sem hesitar, ele pegou a máscara fervendo e colocou direto no rosto. A carne derreteu. A pele se fundiu com o metal. O cheiro de carne queimada encheu o templo. Ele não gritou. Ele aceitou a dor. Naquele momento, a cicatriz pequena da faculdade não importava mais. Agora, o rosto dele era uma ruína completa, escondida para sempre atrás do metal frio. Ali, nas montanhas do Tibete, Victor Von Doom morreu de vez. Levantou-se apenas o Doutor Destino. Agora, ele tinha a magia, tinha a ciência, tinha a armadura e tinha um objetivo: mostrar para o mundo, e principalmente para o Reed Richards, que ele era superior. Ele voltou para Latvéria não como um cigano pobre, mas como um conquistador. Ele tomou o trono, esmagou a revolução e transformou o país numa superpotência. Mas será que esse cara de armadura é páreo pro Thanos? Muita gente acha que ele é só um homem de ferro do mal. Mano, segura na cadeira, porque agora a gente vai entrar na análise de poder bruta. Você vai ver que o Thanos perto do Destino parece brincadeira de criança. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta que trouxe todo mundo aqui no quão poderoso, ele aguenta o Thanos? Mano, o Thanos sem as joias é forte, beleza, ele é um tanque. Ele deu uma surra no Hulk em Guerra Infinita sem nem suar. Mas o o Destino tá em outra liga. Ele tá jogando um jogo que o Thanos nem sabe que existe. Para começar, vamos falar de tecnologia. A armadura do Destino faz a do Homem de Ferro parecer um brinquedo de plástico. O campo de força dele aguenta explosão nuclear a queima-roupa. Os raios de energia dele derrubam o Hulk, mas o trunfo dele não é só tecnologia, é a magia. O Doutor Destino é um feiticeiro tão cabuloso que ele já derrotou o Doutor Estranho em duelos de magia pura várias vezes. Imagina um cara que tem a mente do Tony Stark e os poderes do Doutor Estranho, mas sem nenhuma moral para segurar ele. Assustador, né? Mas esquece o básico. Vamos falar do ápice. Vamos falar do momento que provou, sem sombra de dúvida, quem é o verdadeiro rei da Marvel. Estamos falando da saga Guerras Secretas de 2015. Nessa história, o multiverso estava colapsando. Tudo estava morrendo, universos inteiros sendo apagados. Quem salvou o dia? Os Vingadores? Não. Os X-Men? Não. Foi o Victor Von Doom. Ele roubou o poder dos Beyonders, as entidades que criaram o próprio multiverso. Ele se tornou onipotente, ele virou o Deus Imperador Destino, ele recriou o universo à sua imagem e semelhança. E adivinha quem apareceu para desafiar ele? O nosso velho amigo roxo, Thanos. Essa cena é lendária. O Thanos, arrogante como sempre, sem a manopla, mas cheio de confiança, parou na frente do Destino. O Thanos olhou para ele, riu e soltou a frase clássica: "Você é um deus fraco." Mano, foi o último erro que ele cometeu na vida. O Destino não fez um discurso. Ele não soltou um raio laser. Ele não usou um feitiço complexo. Ele simplesmente olhou para o Thanos com tédio. Ele estendeu a mão e, num movimento rápido, seco e brutal, ele enfiou a mão no peito do Titã e arrancou a espinha dorsal dele inteira. Sim, você ouviu direito. Ele arrancou o esqueleto do Thanos como se estivesse tirando uma espinha de peixe. O corpo do Thanos caiu no chão como um saco de lixo vazio. Não foi uma luta, galera. Foi uma execução. Foi o Destino mostrando para o universo: aqui quem manda sou eu. Se você é Team Thanos e tá chorando agora, aceita que dói menos. Mas se você é Team Doom, já comenta aqui embaixo. Doom é rei. Quero ver quem tá com o verdadeiro poder. Agora, você deve estar pensando: mas ele estava com o poder de Deus, isso é trapaça, calma aí, chapa. A genialidade dele sem esses poderes é ainda mais assustadora. Você sabia que ele já invadiu Wakanda e humilhou o Pantera Negra? Você sabia que ele já manipulou o Vibranium do mundo inteiro para transformar o planeta numa bateria gigante para ele? Para ele, Vibranium, Adamantium, joias do infinito são só ferramentas. Ele não quer destruir o universo como o Thanos queria. O Thanos era um nihilista. Ele queria a morte.
O destino quer a vida. Ele quer salvar o mundo. Só tem um pequeno detalhe. Ele quer salvar o mundo para poder governar ele com punho de ferro. E é aí que entra o perigo real. O Thanos a gente entende, ele é um monstro. Mas o destino, ele acredita do fundo daquela alma quebrada que ele é o herói. E não tem nada mais perigoso no mundo do que um vilão que acha que é o mocinho. Mas escuta o que eu vou te falar. Força bruta não é nada sem personalidade. Você pode dar o poder de destruir planetas para qualquer um, tipo uma estrela da morte. Mas isso não cria uma lenda. O que faz o Doutor Destino ser o vilão mais cabuloso de todos os tempos não é o raio laser dele. É a mente dele. Mano, o cara é, sem dúvida nenhuma, o maior hater da história da cultura pop. O ódio que ele sente pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico, é algo que transcende a lógica. É uma obsessão doentia. Mas o Destino não é aquele vilão que grita e faz birra. Não, ele é frio. Ele gosta de humilhar. Quer um exemplo que vai explodir sua cabeça? Se liga na história do nascimento da Valeria Richards. A Sue Storm, mulher do Reed, estava tendo complicações no parto. A coisa estava feia, risco de morte para ela e para o bebê. O Reed Richards, considerado o homem mais inteligente do mundo, estava lá, desesperado, sem saber o que fazer. A ciência dele falhou. Ele estava impotente. E quem aparece para salvar o dia? O tio Doom. O Destino entrou na sala, afastou o Reed com desprezo e usou uma mistura insana de ciência proibida e magia arcana. Ele salvou a Sue. Ele salvou a bebê. Mas o Destino nunca faz nada de graça. Ele cobrou um preço. Ele olhou para o Reed e disse: "Eu salvo elas, mas com uma condição. Eu escolho o nome da criança." O Reed, sem opção, aceitou. E qual nome o Destino escolheu? Valeria, o nome da primeira mulher que ele amou e perdeu. Pensa na jogada psicológica, mano. Ele salvou a família do seu maior inimigo, não por bondade, mas só para poder olhar na cara do Reed e dizer: "Tá vendo aí? Eu fiz o que você não conseguiu. Eu sou melhor que você." Isso é um golpe no ego mais forte que qualquer soco do Hulk. E para piorar, ou melhorar, a menina cresceu chamando ele de Tio Doom. O cara invadiu a família do rival e virou o herói da filha dele. Isso é nível de vilania premium. Mas se você acha que isso é loucura, espera até ouvir sobre o dia em que ele enfrentou um deus. O Destino foi até Wakanda para roubar Vibranium. Porque, ele precisa de recursos. Lá ele ficou cara a cara com Bast, a deusa Pantera. A Bast não é brincadeira, ela tem o poder de olhar dentro da sua alma. Se ela ver qualquer mentira, qualquer dúvida ou impureza, ela te devora vivo. O Destino tirou a máscara? Não. Ele olhou nos olhos da deusa. Ele disse: "Eu vi milhões de futuros. Em todos eles, a humanidade se destrói. Existe apenas um caminho onde a humanidade sobrevive. E é o caminho onde eu governo." Mano, a tensão nessa hora foi absurda. A deusa Pantera olhou fundo na alma podre dele. Ela procurou uma mentira. Ela procurou dúvida. E sabe o que ela encontrou? Nada. Ela deixou ele passar. Não porque o Destino é bom, mas porque ele acredita com cada célula do corpo dele que ele é o Salvador. Ele não tá mentindo. A megalomania dele é tão absoluta que virou a verdade dele. Isso é o que difere ele do Thanos. O Thanos queria matar metade do universo porque era um matemático maluco. Ele queria a morte. O Destino quer a vida. Ele quer salvar todo mundo, desde que todo mundo esteja ajoelhado perante ele. Ele não é um vilão que quer ver o mundo pegar fogo. Ele quer ser o dono do extintor de incêndio e cobrar o aluguel depois. E agora, com o Robert Downey Jr. voltando, as coisas ficam ainda mais sinistras. Será que ele vai ser um Tony Stark que corrompeu? Ou algo pior? Bora pra reta final, porque a teoria que eu vou soltar agora vai mudar o jeito que você vê o MCU. Agora, segura essa bomba. Como que tudo isso se conecta com o retorno do Robert Downey Jr. e o filme Avengers, Doomsday, que vem aí em 2026? A internet está cheia de teorias, mas a verdade pode ser muito mais cruel do que a gente imagina.
Nas HQs, o Doutor Destino tem uma habilidade bizarra de transferir a mente dele para outros corpos. Ele já trocou de corpo até com o Reed Richards. Então, se liga nessa teoria que tá rolando. E se o personagem que a gente vai ver no cinema não for uma variante do Tony Stark? E se for o verdadeiro Victor Von Doom, um monstro que roubou o corpo ou simplesmente está usando o rosto do Tony como uma máscara? Imagina o nível de crueldade disso. Pensa no Peter Parker. Pensa no Homem-Aranha. O garoto viu o mentor dele, o pai dele, morrer para salvar o universo. Ele chorou no funeral. Agora, imagina o Peter no campo de batalha, olhando para o céu, vendo aquele rosto familiar, o rosto que ele ama. O coração dele dispara. Ele pensa, Sr. Stark, o senhor voltou? Mas quando ele olha nos olhos, não tem carinho, não tem piadinha, tem apenas frio, tem apenas ódio. O destino pode usar o rosto do Tony como a maior arma psicológica da história. Ele pode quebrar o coração dos Vingadores antes mesmo de disparar o primeiro tiro. Isso cria um paralelo poético e assustador. O Homem de Ferro e o Doutor Destino são dois lados da mesma moeda. Ambos são gênios, ambos são futuristas. Ambos olham para o amanhã e veem perigo. Mas a diferença é brutal. O Tony Stark construiu uma armadura para salvar o mundo. Ele queria proteger a gente. O Doutor Destino construiu uma armadura para se proteger do mundo. Ele quer dominar a gente. O Tony acreditava na liberdade, na bagunça boa da humanidade. O Destino acredita na ordem absoluta. E para ter ordem, segundo ele, todo mundo tem que obedecer, sem questionar. E é para lá que estamos indo. Guerras secretas. Nas HQs, quando os universos colidiram e tudo morreu, os Vingadores falharam. Quem salvou o que sobrou da realidade? Quem juntou os pedaços e criou o mundo bélico? Foi o Destino. Ele segurou a realidade com as próprias mãos. Ele foi o único capaz, mas o preço foi alto. Ele virou Deus, e num mundo governado por ele, liberdade é uma palavra proibida. Então, quando você ver o RDJ na tela de novo, não espera um herói, espera alguém que vai fazer o Thanos parecer um escoteiro. O Thanos queria matar metade para salvar a outra metade. O Destino quer salvar todo mundo, para que todo mundo sirva a ele para sempre. Qual destino é pior? A morte ou a escravidão eterna? A tempestade está chegando, galera. E dessa vez, eu não sei se os Vingadores dão conta. Resumindo a ópera, galera, o Thanos foi brabo? Foi. Ele foi um titã. Mas o Thanos tinha um sonho de aposentadoria. Ele queria fazer o serviço sujo e ir descansar numa fazenda, ver o pôr do sol. O Doutor Destino não. Ele não quer descansar. Ele não quer paz. Ele quer o controle absoluto. Ele não sai de cena depois de vencer. Ele fica. Ele governa. Com punho de ferro. O retorno do Robert Downey Jr. é emocionante, sim. Mas lembrem-se de uma coisa, o Doutor Destino é a única pessoa no universo Marvel que não importa quais cartas o destino dê pra ele. Ele sempre dá um jeito de levantar da mesa como o vencedor. Se o MCU precisa ser salvo do caos do multiverso, ironicamente, não vão ser os Vingadores que vão fazer isso. Quem vai fazer isso é esse homem quebrado, cheio de ódio, escondido atrás de uma máscara de ferro. Por quê? Como ele mesmo adora dizer, no mundo governado por mim, o único caminho para a salvação é o destino. O Thanos foi apenas o trailer. O Doutor Destino é o filme de terror completo. E o pesadelo está apenas começando. E agora, a bola tá com você. Quero ver o circo pegar fogo nos comentários. Chegou a hora da verdade. Numa batalha final, valendo o destino do universo, quem leva nisso a melhor? Team Thanos, força bruta e joias, ou Team Doom, magia, ciência e maldade pura. Comenta aí embaixo, quero ver quem tem os melhores argumentos. Se você comentar Team Doom, cuidado. O Thanos pode não gostar. Se essa análise explodiu sua mente e te deixou no hype para Avengers Doomsday, faz um favor pro seu karma. Esmaga esse botão de like agora mesmo. Se inscreve no canal Quão Poderoso e ativa o sininho. Porque se você não se inscrever... Bom, eu não posso garantir que o Doutor Destino não vai fazer uma visitinha na sua casa hoje à noite. E acredite, ele não toca a campainha. Aqui é o Quão Poderoso e a gente se vê na próxima análise. Que a força esteja com vocês. Ou melhor, que o destino tenha piedade de nós.